Destaque agora para as eleições americanas. Donald Trump vem ocupando as manchetes desde que oficializou a pré-candidatura e, principalmente, ao vencer com folga no primeiro caucus do estado de Iowa. As eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos estão previstas para o dia 5 de novembro. É sobre isso que a gente conversa agora com o professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, especialista em Direito Internacional, ao vivo com a gente mais uma vez aqui na Jovem Pan. Obrigado, como sempre, professor, pela presença. Bom dia. Obrigado, bom dia, agradeço o convite. Professor, nenhuma surpresa, nesse resultado de Iowa. Queria saber do senhor se é possível esperar alguma reviravolta ou se, de fato, a candidatura de Donald Trump pelo Partido Democrata, a essa altura, já é praticamente certa. Tem alguma possibilidade que algum outro republicano prevaleça nesse processo das primárias do partido? Donald Trump, ele desponta como um candidato muito consolidado, muito sólido. A gente não tem propriamente uma surpresa em relação à liderança que ele teria nessas prévias e no caucus, que é um tipo de prévia, também um outro gênero de prévia, onde você tem mais debate, é mais diluído, é mais difuso, mas de qualquer forma a gente já imaginava a solidez da candidatura dele, até por conta da eleição anterior, onde mesmo saindo derrotado para Joe Biden, ele teve uma diferença de votos muito pequena, então não foi uma derrota propriamente esmagadora, e ele se articula muito bem por todo o país. De qualquer forma, a surpresa foi a grande margem com a qual ele venceu os dois outros candidatos que disputavam com ele, principalmente o DeSantis, que é governador da Flórida, um governador muito forte, um nome muito forte. Então a gente imaginava que a vitória de Donald Trump seria por uma pequena margem. Ela foi por uma margem histórica, uma das maiores da história desse caucus, dessa espécie de prévia das eleições. Então, a gente sabe ainda que tem um longo percurso pela frente, o sistema de escolhas dos candidatos, ele é um sistema longo, diluído, com regras totalmente diferentes por cada um dos estados, então, as regras, elas não são nacionais. Então, há uma longa trajetória pela frente. A gente sabe também que Donald Trump tem vários desafios relacionados a questões judiciais, então não dá ainda para a gente bater o martelo de que ele será o candidato. Mas essa vitória esmagadora que ele teve em Iowa mostra para nós claramente de que muito provavelmente ele será o candidato e que aqueles outros que com ele disputam terão aí que trabalhar bastante para conseguir uma reversão que vai ser realmente muito desafiadora. A bola agora está com Donald Trump, é muito difícil para que os outros tirem dele. Professor, mas o senhor acredita que alguém pode parar Trump? Qual que é a sua opinião desses candidatos, nessa trajetória dele, que vai ser longa, inclusive? O DeSantis é uma surpresa que ele tenha tido tão poucos votos, Veja que ele tem um discurso forte. No caso dos republicanos, você tem candidatos fortes, inclusive outros, mas o DeSantis, por enquanto, é aquele que mais consolidado está em disputar com Donald Trump. No caso dos democratas, não há ali algum candidato que propriamente possa tirar o lugar de Joe Biden, improvável, por conta de serem candidatos com menos projeção do que o DeSantis, do que o candidato republicano que rivaliza com o Donald Trump. Então, ele tem aí grande chance de se tornar o candidato. Eu acho que os maiores desafios para que ele consolide a sua candidatura estão em outras situações que ele tem enfrentado, principalmente perante a justiça. Até agora, as decisões judiciais, elas têm servido para alimentar um discurso, o Donald Trump é um grande comunicador, onde ele tenta utilizar essas questões, essas disputas que ele tem na justiça, habilmente, ele as utiliza para reforçar um discurso de que ele seria perseguido, de que estão tentando impedir a sua candidatura com outras formas que não a escolha pelo voto. Então, esse discurso, por enquanto, funciona. De qualquer forma, algumas decisões estão sob o alerta, com certeza, dos seus advogados de campanha, porque elas podem ser impeditivos legais, impeditivos jurídicos, para que ele possa oficializar a candidatura e, obviamente, participar das eleições. Então, eu acho que, politicamente, os desafios para os seus opositores são muito maiores do que aqueles em termos jurídicos, mesmo sendo ainda questões que não chegaram a esse ponto, que, pelo contrário, fortaleceram seu discurso.
Professor, quem vai lhe fazer a próxima pergunta é o nosso comentarista Cristiano Vilela. Professor Furriela, bom dia, satisfação revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, podemos dizer que Trump, além da sua capacidade de comunicação, da sua liderança, mas que ele pode ser favorecido nessa disputa eleitoral por conta de uma certa fraqueza de Joe Biden e por conta de que uma parte significativa da sociedade americana não vê Joe Biden como uma figura apta para continuar a presidência dos Estados Unidos? Já Vilela, também prazer em falar contigo. Com certeza, esse é um ponto também importante e fortalece até mesmo a candidatura dele perante os republicanos. A gestão Biden tem se consolidado como uma gestão com muitos problemas. A economia americana ela tem passado por muitos percalços. O discurso do governo americano de tranquilidade e de estabilidade tem sido questionado, inclusive por analistas financeiros, analistas econômicos. A política externa de Joe Biden, que seria um ponto forte para aquele que teve, durante toda a sua trajetória, um discurso internacional muito forte. Joe Biden ele tem bastante experiência, muito conhecimento em política externa, também é um ponto fraco, já que a gente percebe que a atuação internacional dos Estados Unidos não tem mostrado os resultados que os americanos esperavam, não tem dado retorno, e outras questões, né, que envolvem também assuntos mais conservadores que envolvem o momento da sociedade americana, né? A gente sabe que as sociedades elas vivem também de momento e agora há um momento mais conservador onde o discurso de Donald Trump se encaixa. Então, o enfraquecimento de Joe Biden e a chance real que tem Donald Trump de vencer as eleições contra ele fazem também com que alimente-se a candidatura no Partido Republicano, porque imagine só, em prévias, aqueles que são filiados, a maior parte dos eleitores é filiada, não todos, mas a maior parte, ao Partido Republicano, também querem que seu partido tenha reais chances de vitória. Então, a escolha do pré-candidato não envolve só uma questão de predileção, de política e de agenda, mas também aquele que traga chances reais de uma vitória aos opositores, ao opositor principal, aí, que é o Partido Democrata. Então, isso tem feito com que ele tenha grande chance de ser escolhido. A fraqueza do governo do Joe Biden, né, uma situação onde ele tem chances de vencer Joe Biden por conta de uma gestão de um governo que não tem apresentado bons resultados, e a população mostra isso, inclusive, nas pesquisas que indicam na opinião dos eleitores americanos, melhor dizendo, dos cidadãos em relação ao governo Biden. É uma opinião negativa, é um governo que não está tendo projeção positiva, portanto, favorece também a candidatura de Donald Trump.